Alunos do ensino médio, eu espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos então hoje iniciando aí mais uma semana de aula, né? Da nossa disciplina do projeto de vida. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Discutir um pouquinho a respeito dos 4 pilares da educação. E vocês vão ver a importância que esses 4 pilares têm, né? Na construção do projeto de vida de vocês. Quando a gente fala aí dos 4 pilares da educação, a gente não está falando propriamente da educação ali somente no ambiente escolar, tá certo? Claro que ela também faz parte, claro que ela também é importante, mas não é apenas essa educação que vem do ambiente escolar, daquelas disciplinas propriamente ditas, tá certo? Ela engloba muito mais coisas além disso. Então nós vamos começar, né? Primeiro vocês vão entender da onde que veio, né, essa questão dos 4 pilares da educação, o que que é isso. E depois a gente vai estar discutindo um pouquinho a respeito de cada um deles. E eu acredito que vocês vão conseguir, né, se encaixar em bastante situações que são englobadas aí dentro desses pilares, tá certo? E daí, se ficar alguma dúvida depois, vocês podem estar me procurando no WhatsApp, que eu vou estar conversando com cada um, ok? Então vamos lá começar. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, né, é que no ano de 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, né, ela promoveu a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. E nessa conferência, nós tivemos ali a participação de cerca de 1.500 pessoas. E essas 1.500 pessoas, elas vieram de 150 países diferentes. Inclusive, né, do nosso país aí, inclusive do Brasil. Então, reparem que foi um evento grandioso, né? Nós tivemos a participação de muitos países. E nessa conferência, né, foram discutidos aí assuntos relacionados à educação. Ela foi encerrada, né, no dia 9 de março, e nesse encerramento foi feita a síntese das discussões. Elas foram registradas, né, na Declaração Mundial sobre Educação para Todos. E no documento, né, nós temos, até coloquei destacado, Educação, um tesouro a descobrir. Jacques, né, Delors destacou 4 pilares essenciais, 4 pilares básicos, né, relacionados então à educação. Então está nesse documento chamado de Educação, um tesouro a descobrir. E o que ele colocou? Quais são esses 4 pilares então? O primeiro deles, aprender a conhecer. O segundo, aprender a fazer. O terceiro, aprender a viver com os outros, que aparece como aprender a conviver. E o quarto, então, aprender a ser, tá certo? Então, esses 4 pilares, né, básicos aí da educação, eles funcionam, né, como um norte em relação à educação aí do século XXI, tá certo? E como eu falei para vocês, eles não vão estar apenas relacionados a questões escolares, eles englobam aí a pessoa, né, o indivíduo, como um todo. Desde a parte do conhecimento, desde a parte da execução, né, de atividades, educação, o fato de você exercer alguma tarefa, né, a questão profissional, desde a parte da convivência com outras pessoas, do seu relacionamento com o próximo, a questão da diversidade cultural, né? E também a parte do ser humano como um todo. Então, são pilares bastante importantes na construção do projeto de vida, né, de qualquer indivíduo, tá certo? Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho a respeito das características de cada um desses pilares, tudo bem? Então, o primeiro pilar aqui é aprender a conhecer. Então, esse primeiro pilar,
ele vai envolver o ato aí de compreender, de descobrir, de construir o conhecimento. Mais do que adquirir saberes, as crianças devem ter interesse real pela informação e prazer em aprender e se aprimorar constantemente. Então aqui entra aquela questão, né, do interesse que nós, né, como pessoas, nós como estudantes aí, nós como profissionais até devemos ter, né, em relação à parte da aquisição de informações. Como assim, professor? Vamos pegar lá a aula de biologia, né, que eu também leciono para vocês biologia. Vamos pegar a aula de biologia. O aluno que estiver interessado, né, o estudante que estiver interessado por aquilo que eu estiver passando, ele vai conseguir fazer uma assimilação, conseguir fazer compreender melhor aquele conhecimento que está sendo passado. O aluno que não tiver esse interesse, ele não vai conseguir absorver essas informações. Então aquilo ali vai entrar por um lado da orelha, né, e vai sair pelo outro. Então aqui, além dessa parte desse interesse, incentiva a pesquisa individual, né? E essa pesquisa individual, ela tem o intuito de desenvolver o senso crítico e também de despertar a parte de curiosidade. E por isso ela acaba promovendo a autonomia, tornando a pessoa capaz de ter discernimento e tomar suas próprias conclusões. Aquela questão aqui totalmente voltada, né, para a parte do senso crítico. Então, você desenvolver o seu senso e você ter com ele, né, as suas próprias conclusões e não ser levado pela ideia do outro. E daí aqui, ó, para que esse processo de descoberta seja eficiente, é preciso exercitar a atenção, a memória e o pensamento. Então, reparem que ele é bem complexo, não é algo que é atingido do dia para a noite, certo? Então, aqui só uma imagem, né, representando aí esse primeiro pilar, né, que é aprender a conhecer. E agora a gente vai para o segundo pilar, que é aprender a fazer. Então, além de obter o conhecimento teórico, as crianças precisam colocá-lo em prática, mobilizando suas habilidades cognitivas. Elas devem estar aptas a fazer escolhas, pensar criticamente, solucionar problemas, atuar de maneira mais adequada em situações incertas e não confiar em modelos pré-existentes, tá? Então, esse pilar ele vem complementando o primeiro. Então, primeiro você vai conhecer, né, aquela parte mais teórica, vamos colocar assim entre aspas. Então, primeiro você conhece e com todo esse conhecimento que você vai adquirindo, lembrando que durante a nossa vida inteira a gente sempre vai estar adquirindo novos conhecimentos, né? Então, com esse conhecimento que você vai adquirindo, você vai conseguindo ter um alicerce, né, para você conseguir colocar ele em prática, esse conhecimento teórico, e entrar aqui nessa parte mais prática, que é o aprender a fazer. Não é só prática ali do fato de você colocar a mão na massa. Entra na questão das escolhas, entra na questão do pensamento crítico. Nós temos, por exemplo, agora que vai entrar a questão da política, a escolha dos prefeitos, dos vereadores, por exemplo. Então é você pesquisar sobre cada um, é você buscar, ter a curiosidade ali, de ver a proposta de cada um e pensar criticamente nessa escolha. É a questão de resolução de problemas, né? E aqui essa parte de resolução de problemas, de situações incertas, entra num problema bastante grande, né? Que os estudantes não só do Brasil, mas de outras partes do mundo vêm passando, né? Que é aquela questão que por pequenos problemas ou até mesmo por problemas grandes, a pessoa entra em depressão, a pessoa ela acaba ficando perdida, não sabendo como agir, né? Daí entra aquela questão até mesmo do suicídio. Então, é você ter um embasamento, né, para você buscar a solução desses problemas. Talvez
num intervalo de tempo curto, talvez num intervalo de tempo mais longo, mas você conseguir de fato solucioná-los. Então, segundo a Unesco ainda, né, esse pilar ele ainda visa a formação, a formação profissional. Isso porque, em meio aos avanços tecnológicos, a pessoa passa a ser mais exigida intelectual e mentalmente. Portanto, ela deve lidar e tomar, né, decisões em qualquer situação a qual ela for inserida. Então, aqui, reparem, né, que já entra até a questão da tecnologia. Então, tudo se desenvolveu muito. E nesse desenvolvimento aí, entra que a exigência, ela acaba sendo muito maior. Então, a pessoa ela precisa estar mais aprimorada, ela precisa estar mais ligada àquele meio, né? Para ela conseguir se destacar em meio ao mercado de trabalho, que falando em relação a ele, né? Como vocês sabem, ele está superfaturado, né? Então, nós temos muitas pessoas formadas em uma mesma área. Então, se eu não for um bom profissional, eu não vou conseguir me destacar. E entra naquela questão que eu já tinha comentado com vocês em uma aula, que quando você vai fazer a escolha da sua profissão, você não deve visar essa questão, tem tantas pessoas formadas, o outro curso tem tantas. Você deve se destacar na sua escolha, porque com certeza, se você tiver intelectual e mentalmente bem direcionado naquela área, você com certeza vai conseguir um lugar no mercado de trabalho, tudo bem? Então aqui, né, mais uma imagem representando, então, esse segundo pilar, que é o aprender a fazer. E agora falando um pouquinho a respeito do terceiro, né, aprender a conviver. O nome mais ou menos já direciona, né, esse pilar. Então, é saber conviver em sociedade e se colocar no lugar do outro, que são fatores chaves nos dias atuais. Esse pilar, portanto, gira em torno do aprendizado, da não violência, em que a hostilidade dá lugar ao espírito colaborativo. Então, você aprender, né, a trabalhar junto com outras pessoas, até mesmo porque no mercado de trabalho você muito provavelmente não irá trabalhar sozinho, você vai trabalhar com pessoas que estão ao seu redor, e o trabalho se torna muito mais eficiente se esse trabalho for colaborativo. Então, cada um fazer a sua parte, né? Desenvolver ali dentro do seu setor, um ajudando o outro, e com isso o trabalho acaba se desenvolvendo de uma forma melhor do que você fazendo tudo sozinho. Então, descobrir que o outro é diferente e, ao mesmo tempo, encarar essa diversidade como algo normal é o que torna a convivência mais leve e permite criar laços afetivos. Junto a isso, há o fortalecimento da empatia, da tolerância e do respeito. Tá? E falando aí dessa última linha, né, dessa tolerância e do respeito, nós sabemos que na nossa sociedade, apesar dos avanços que nós tivemos nos últimos anos, isso ainda está bastante falho. Nós conseguimos perceber com muita facilidade que quando a pessoa ela tem um pensamento diferente do nosso, esse respeito muitas vezes ele não existe. Então, se você não pensa igual eu, você não está certo, é nesse quesito. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem que aprender a respeitar o outro, aprender a respeitar a opinião do outro também. Então, para esse aprendizado, é importante que as escolas, né, incentivem os alunos a realizarem projetos de cooperação, pois dessa forma eles aprendem desde cedo a lidar com os conflitos e buscar maneiras de resolvê-los de forma pacífica. Então, aqui entra aquela questão, né, dos trabalhos, a gente passa seminário, alguma coisa, um trabalho em grupo, seja um questionário, e é muito claro essa questão desse pensamento diferente. Então, vocês estão num grupo ali que tem mais 5 pessoas, né? Cada pessoa, cada cabeça ali vai pensar alguma coisa e pode acontecer alguma divergência de pensamento. Isso é normal. Então, você tem que aprender a lidar com isso, né? E você conseguir entrar
em passividade, né, com o pensamento da outra pessoa. Vocês conseguirem entrar num consenso comum, sem que haja briga, sem que haja violência, né, sem que haja troca de palavrões, por exemplo. Tudo bem? Então, aquela questão da convivência, né, com pessoas diferentes. E o último pilar, né, aprender a ser. Então, ele está relacionado ao desenvolvimento do ser como um todo. No caso, todos precisam estar aptos, né, a pensar de forma crítica e autônoma e ser capaz de formar seu próprio juízo de valor. Então, nós temos alguns fatores-chave, né, relacionados a esse pilar, né, ao aprender a ser. Então, a inteligência, a criatividade, a sensibilidade, responsabilidade, pensamento crítico, ética. Reparem que esse último pilar, né, é como se ele fosse uma amarração de todos os outros pilares, né? Então, é como se englobasse um pouquinho de cada um dos que a gente já viu anteriormente. Então, aqui, ó, além disso, né, o pilar incentiva a diversidade de personalidades e talentos, evitando que haja algum padrão de comportamento a ser seguido. Para isso, é essencial que os jovens vivenciem ocasiões que permitam descobertas e experimentações culturais, sociais, artísticas, desportivas, científicas e estéticas. Dessa forma, é possível descobrir o potencial de cada um e contribuir para o seu desenvolvimento. Então, reparem que esse pilar, além de englobar um pouquinho de cada um dos outros, né, dos anteriores, aqui deixa bem claro que a pessoa ela não tem que seguir um padrão de comportamento. A sociedade muitas vezes tenta pregar isso, né? Olha, saiu o celular tal, então você tem que comprar aquele celular. Não é bem assim. Então é você seguir os seus próprios padrões, levando em consideração, né, que ninguém é igual a ninguém, tá bom? Então eu espero, né, que vocês tenham compreendido aí um pouquinho a respeito desses 4 pilares da educação, né? Que vocês coloquem em prática cada um. Eu acredito que boa parte das ações ali que estão sendo mencionadas, vocês já realizam. Algumas devem ser aprimoradas, né? E vocês devem dar um enfoque para essas ações. Caso ainda fique alguma dúvida, talvez algum questionamento, né, ou até mesmo alguma colocação, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um. Do mais, né, tenham uma excelente semana, né, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.